milho redonda com cerca de 10 quilos ou 7, já não recordo bem, era posta no teto e fechada assim com uma coisa que parece uma ratoeira e fechado com um aluquete, que era um cadeado, para que ela desse para toda a semana. Nós tínhamos muita fome. Eu fugia para a casa desta senhora quando ele me batia, só que ela depois tinha medo, então o que ela fazia? Metia-me no guarda-fatos, o meu pai vinha, e a todos os vizinhos ver se eu estava lá, também à casa dela, e perguntava, e ela dizia-lhe, sentada, ela abordava, dizia, ó Francisquinho, olha que eu não a vi, olha o senhor entre, mas ela não está, vá lá ver. E, claro, quando ela dizia, vá lá ver, ele já não ia, eu estava dentro do guarda-vestidos, então depois, olha, e dentro do cesto da roupa, tapadinha, assim como um bocadinho, então eu também era muito magrizela, muito pequenininha, e então, claro, que eu comia, depois ela dava, também tinha, porque ela depois emigrou, também tinha as suas dificuldades, mas era uma pessoa que me dava a comer, já tinha um poço, já era onde eu me lavava, já me lavava a cabeça, porque eu tinha piolhos, tinha tudo, ela cuidava-me, e eu sei que ela gostava muito, 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 muito de mim, e eu sempre disse, ainda hoje digo, que ela veio ao casamento do meu filho, mais tarde, eu depois tive muito tempo sem a ver, ela foi a única pessoa que guardou uma fotografia minha, que nunca ninguém tinha, só a única fotografia que eu tenho de menina, foi ela que a guardou-a durante, eu passado 30 anos para aí, vou a uma feira ao norte e encontro-a, e ela diz, ai, a minha Teresa, porque eu sou conhecida por Teresa Mariona lá na aldeia, porque era realmente brava, e ela diz, ai, a minha Teresa, olha, tenho aqui uma fotografia, eu fiquei tão sensibilizada, que eu nunca mais a quero perder, peço a Deus todos os dias que a guarde, e se algum dia, sinto-me mais na obrigação de tomar conta dela, se um dia alguém não tomar, sinto-me na responsabilidade de a trazer para perto de mim, se necessário for. Oh Ana, podemos dizer que a Ana também era um bocadinho rebelde, perante essas coisas todas tornou-se uma miúda revoltada. Eu não era revoltada, era já malhadiça? Acha que assim, se tornou uma criança, apanhou tanto, sofreu tanto, passou tanto, acha que se tornou uma criança... Não, é assim, batia, já pouco sensível. Assim, não era só eu que apanhava, apanhava todos, apanhava a minha mãe, apanhava todo mundo. Acha que podemos dizer que, com todo o respeito, acho que ninguém vai ficar aborrecido que eu digo isto, que se o pai foi um bocadinho mauzinho? O meu pai, coitado, é assim, sabe que, como diz o Padre Américo, não há crianças más, há crianças infelizes. Aliás, eu hoje própria, quando alguém é mau, no conceito geral do termo, eu analiso, em 80% do caso é infelicidade. As pessoas são mais por infelicidade. Uma pessoa feliz normalmente pode ser impulsiva e agir e até fazer algumas coisas erradas por ser impulsiva, mas não é má. As pessoas más são realmente pessoas infelizes, que não concebem a felicidade dos outros. O meu pai era apenas um infeliz, não era uma pessoa mau. E ele tinha lampejos realmente de ternura, de me ensinar a gostar das violetas. Teve o privilégio eu tenho o privilégio da vida me ter concedido a graça do meu pai ter morrido em maio, para eu colher um ramo de violetas, porque o meu pai mostrou-me que as violetas eram fantásticas. Estavam lá escondidinhas, ninguém as via, mas elas eram de uma beleza incrível. Logo o meu pai tinha lampejos, o meu pai era bom, só que era infeliz. E depois com o álcool. E os momentos de infelicidade eram muitos, não é? Muitos. E vocês levavam-nos. Exatamente, levávamos todos. Agora perguntou-me se eu era uma pessoa revoltada. Não, eu não era uma pessoa revoltada. Tenho consciência disso. A única coisa que eu achava é que havia um mundo melhor. Porque tinha que haver, porque eu fugia muito, eu fugia para a cidade, não sei se contaram, mas eu fugia muito para a cidade, para Guimarães, descalça, e lá havia pessoas que já andavam vestidas ao domingo, sempre vestidas ao domingo, e não havia candeeiros de petróleo, havia umas coisas que acendia tudo ao mesmo tempo, que não era preciso andar-me a bater para acender a candeia ao petróleo. Portanto, havia um outro mundo, e eu queria esse mundo, e eu se tinha duas pernas, se tinha duas bocas, era igual às outras pessoas, porque eu quando eu ia à cidade descalça, eu fugia para lá, porque depois a GNR apanhava-me e vinha-me trazer a casa, e dava-me de comer no quartel, porque claro, via uma pessoa descalça, uma criança descalça, maltrapilha, ali no meio da cidade, alguém lhe deitava logo a mão. E a única coisa que eu via é que havia um outro mundo, que até ficava ali a 2 passos, porque eu num dia fazia, que ia por meio das matas, digamos, por meio das matas eu ia lá à cidade de Guimarães, havia pessoas que andavam vestidas a domingo, onde os homens não andavam sempre a bater às mulheres, onde as mulheres não andavam descalças, onde as mulheres não andavam sempre grávidas, onde as mulheres não levavam tareias dos maridos, onde esse mundo existia, eu apenas queria ir para lá. Ter um lugar nele.
queria ir para lá, então para querer ir lá revoltava-me tudo que estava deste, quer dizer, a não aceitação deste mundo, porque eu não podia conceber. Por exemplo, eu posso lhe contar uma história que se passava com a minha mãe. O meu pai na taberna, lá embriagado, brigava uns com os outros e batiam no meu pai, e alguém vinha à minha mãe a correr e dizia: Sonzinha, vou matar o seu homem. E a minha mãe saltava um muro de 3, 4 metros, se possível, olha que acredito, mas é verdade, ela saltava esse muro, uma vez até perdeu um filho, abortou a fazer um muro, chegava lá, com o seu tamanco, dava 4 ou 5 cacetadas naqueles fulanos, tiravam-no de cima do meu pai, batia neles todos, e depois o meu pai chegava à casa e batia-lhe. Essa ingratidão, tanto que eu disse sempre que só queria um filho, que se algum homem me batesse, que eu fugia. Como eu também não sentia necessidade de obrigarem-me a confessar, mas confessar o quê? Assim, diga-me uma coisa, que pecados é que eu fazia? Eu não queria matar ninguém, eu não queria roubar nada a ninguém, mas eu tinha fome. Ora, eu então tinha que roubar, eu tinha que ir lá ao homem dos pêssegos, mas o homem tinha tantos pêssegos, o homem era tão rico, agora fazia-lhe falta 4 ou 5 pêssegos que eu comia, também eu era tão pequena, não comia mais que isso, não era? Eu não estragava. Quanto que pecados? O que é que eu tinha que inventar pecados? Olha, às vezes para fazer jeito ao padre inventava ali uma camada de pecados que nem lhe passa para a cabeça. É que nem sequer eram pecados que eu tivesse. Era essa revolta. Depois achava que a igreja, por exemplo, que aquele amor não era um amor, tinha que haver outro amor. Eu conhecia na minha cabeça, pela intuição e por aquilo que via, outro mundo. Eu queria esse mundo. E as pessoas não. Queriam que eu aprendesse a bordarem, queriam que eu fosse lavar a roupa. Eu não queria nada disso. Eu não queria. E como eu não queria, achava que era num direito de... Pronto, que era num direito que eu tinha que lutar. Não era? Era só isso. Não era revoltada, porque eu não sou uma pessoa revoltada. Sou uma pessoa muito feliz. Muito. Tenho tudo para ser feliz. Agora é uma coisa, a vida e os inimigos, cuidem-se, porque eu também nunca lutei muito contra os inimigos, porque eu acho que não preciso. Tudo se encaixa. Como é que é possível uma pessoa como a Ana vir a ter inimigos? Ana, você é uma enorme conversadora, nós estamos a saber tudo, praticamente não vale a pena eu perguntar, de facto a história é toda feita por si. Nós vamos fazer aqui uma pequenina pausa, vamos voltar daqui a pouco para continuar esta história extraordinária, saber como é que se deu a sua passagem para Lisboa. Nós voltamos já e contamos consigo, naturalmente. Até já. Quer a nível profissional, quer a nível familiar, Ana Machado é uma mulher exigente. Sabe que para se vencer é preciso lutar. E é este o exemplo que ela tenta transmitir a todos aqueles que a rodeiam, especialmente aos que lhe estão mais próximos. O filho dela chumbou e ela mandou para aqui, para a minha casa e para a casa de um filho que morava ali em cima. Ela mandou para aqui de castigo. Eu não tinha que lhe dar, não tinha água naquele tempo, não tinha. Onde se o rapaz lavasse, ia ficar um contro de água para se ele lavar, mas eu chorava por causa dele, que o filho da minha filha vinha habituado a ter tudo, que ela nunca faltou com nada àquele filho, nunca. Mas, conforme as postas dela, não é? Mas nunca lhe faltou com nada. Um moço veio para aqui e parecia um desgraçadinho, pô-lo a trabalhar de pichileiro. O rapaz, o filho da minha filha, dizia-me assim, oh, e tinha saudades da mãe, chorava. E telefonava-me todos os dias ela, para ele, mas não queria que ele soubesse. Começou, matou naquela maré 10 contos para olhar por ele, eu comecei a dar o que eu podia, não é? Não tinha água, não tinha nada, o rapaz, o filho da minha filha foi criado aqui. Foi criado aqui, depois veio o escola, ele adoeceu, ela veio o escola, e mais o marido que tinha já, que não era pai dele. Ana, mais tarde, este depoimento da sua mãe mostra que, de facto, a Ana não brinca, e que quando achou que era fundamental haver um castigo para o seu filho, não pensou 2 vezes. Qual foi o resultado deste castigo? É assim, primeiro temos que ver o que aconteceu antes. É que é assim, o meu filho não chumbou um ano, o meu filho chumbou uma disciplina. E chumbou uma disciplina e eu perguntei-lhe porquê. Ele respondeu, porque não gosto de professor. Ora, não gostar de alguém não é suficiente para não se poder trabalhar, porque no álbum de fotografias dele diz que é tão imprudente não querer estudar como não querer comer ou se lavar ou dormir, etc. O que é que acontece? Eu perguntei onde é que passaste o tempo e ele disse no café. Então eu tinha as férias, não é? Já tinha o pago de todo o ano de esforço dele. E então o que é que aconteceu? Ele era um homem já nessa altura, já tinha 16 anos, estava na hora de lhe mostrar o meu amor por ele. E o meu amor por ele passou precisamente por ele ver de onde eu vinha, o que é que eu esperava, se ele realmente fizesse tudo aquilo que lhe apetecesse, nomeadamente não ir à escola porque não gostava do professor, quando nem sempre nós podemos fazer aquilo que queremos. Quero deixar reclamado que o meu filho realmente nunca me deu um desgosto. Isso mesmo não constituiu um desgosto, constituiu apenas uma rebeldia
dele em relação a mim, ou até em relação realmente ao professor. Mas muitas vezes nós temos que não fazer o que nos apetece, mas o que se deve. E eu quis mostrar isso. E ao mandá-lo para a minha terra, eu mandei para a minha terra porquê? Porque na minha terra ele iria saber o quanto bom ele tinha e o quanto eu me teria sacrificado e mandava a sacrificar para ele ter esse bom. E porque eu não teria tido. Ter também conhecimento daquilo pelo que a mãe noutros tempos tinha passado. E mais, ele foi trabalhar a sério, não foi brinquedo, ele foi trabalhar de pecheleiro, que é aquilo que chamam canalizador, e trabalhou a sério, todo mundo tinha muita pena dele, e eu, sabe Deus, hoje ele é um homem, eu dizia-lhe, eu chorava todos os dias, mas quando ele falava comigo ao telefone, dizia, mãe, eu quero voltar, não quero, não adianta, porque tu não estudaste, quando não vais voltar. E não voltou, Ana, sabe Deus. E não voltou, mas o que é um facto é que a Ana não ficou sempre na sua terra. Vamos onde tínhamos ficado na primeira parte, isto foi para ilustrar, de facto, que a Ana acha que para se vencer é preciso, de facto, lutar e trabalhar. E isto é capaz de ter sido um bom exemplo para o filho, e o que é um facto é que nós ainda vamos ter a oportunidade de conhecer o filho e ver que, de facto, ele é o filho de uma vencedora, mas é também um rapaz já vencedor. Sim, sim. Já, pelo menos, começa a perceber de que maneira é que se de que maneira é que se pode vencer na vida. Mas vamos à fase onde tínhamos ficado. É evidente que a Ana aspira a vir para a cidade. Sai e vai trabalhar. Não tinha conceito de cidade, porque eu queria ir para um sítio onde todos vestiam a domingo e onde as luzes acendiam de imediato sem ser necessário com fósforo acender o petróleo. Como é que sai de lá e qual é o primeiro trabalho? O que é que acontece? Eu era muito inteligente e faço a 4ª classe muito nova, portanto com 11 anos. Ora, para quem entrou quase com 8 na escola, porque eu faço anos em março, entrava-se antigamente depois de fazer 7 anos. E eu ainda consigo fazer a admissão. E então não é 4ª classe, é a admissão. O que era a admissão? A admissão na altura era um exame... Que se fazia ao liceu ou à escola? Exatamente. E eu faço a admissão. E então, quando eu faço o meu exame, já fiquei a servir em Felgueiras, na casa do delegado de saúde, e fiquei a servir, com 11 anos. Mas aí eu também não queria servir, também não era aquilo que eu queria, porque lá está, eu era muito contestatária, e repare, eu tinha 11 anos, e tinha que a governanta levantava-se às 7 para os pequenos almoços, e eu era a criadita, não era? Era um pouco a criadita, a miúda dos recados, a que descascava as batatas, etc. Mas eu tinha que, a governanta era às 7, a menina dos pequenos almoços também, e que servia às mesas, porque eu não tinha classe para ir servir o patrão. E a criadita tinha que se levantar às 6 da manhã, dormia num sótão, que era o quarto das criadas, tinha que se levantar às 6 da manhã para arear os talheres, que eram na altura, principalmente os garfos, eram de ferro e ganhavam fujo. Eu tinha que arear com uma lixa e com um pano. Eu entendia que eu não queria nada daquilo e aquilo revoltava-me todos os dias, toda a gente a dormir, eu queria dormir aquilo ter. Depois de verão, passei lá quando ainda era verão, quando se faz os exames é para aí junho, não é? O julho, que antigamente havia 3 meses de férias, e obrigava-me a ir a uma fonte com uma cântara, que chamava-se uma cântara, que é um jarro de vidro, buscar água para o seu doutor, que era uma água fresquinha e levava. Então eu todos os dias quase partia o jarro. Eu não entendia porque é que ele não havia de beber água igual às outras pessoas, porque é que eu tinha que ir descalça. Em cima de alcatrão, o alcatrão começa a desfazer-se com o calor. Aquilo magoava-me os pés. E porquê é que eu tinha que ir buscar água para o seu doutor? Então eu quase todos os dias tinha um acidente, quase sempre partia. E então, um dia resolvi que eles não haviam de dormir. Ou dormíamos todos igual, porque eu tenho um grande sentido de justiça, sabe? Mesmo em relação ao meu pessoal, eu não distancio. Quem chegar primeiro à empresa faz o que tem que fazer, nem que seja lavar os vidros, limpar o chão. Tem que ser feito, não importa quem é quem. Eu tenho um grande sentido de justiça. Então, porque é que uma miúda, que eu até era mais pequenina, até era a que tinha mais necessidade de dormir, é que haviam de tratar melhor, havia de me levantar às 6 horas da manhã. Então resolvi começar. Aquilo tinha um sótão, tínhamos as escadas, aquilo era um faqueiro. Ora, mandar todos os dias o faqueiro para ali abaixo, aquilo fazia tão, acordava a patroa. Claro, ninguém dormia, havia uma discussão, e o melhor vai mandar-me embora, não é? E mandaram-me logo embora, passado 3 mesitos ou 4, que eu inventava tudo para me mandar embora. A seguir fui servir para Guimarães. E aí, pronto, outro problema, porque eu para um dia realmente se arranjava problemas. Eu nunca tinha tido brinquedos, vou para a criada de uma menina. A menina tinha bonecas, eu nunca na minha vida tinha visto bonecas, a não ser na feira, daquelas que fechavam os olhinhos, que eram deste tamanho pequeninas. Ora, a menina tinha tudo. Eu então resolvi ir lá, que grande emprego, arranjei finalmente aquilo que quero. A menina era pequenina e ela berrava quando eu lhe roubava os bonecos e eu
arranjei uma maneira muito gira. Embrulhava a miúda em panos, metia na gavetão do guarda-vestidos, fechava, que a mãe não me ouvia berrar e brincava ali a tarde toda. Até que um dia a mãe descobriu, como é óbvio, que era bom, lá vem ela embora. Vem embora mais uma vez. Meu pai sempre com desgosto, para que nessa altura eu ganhava 20 mil reis, 20 mil reis era uma nota de 20, já era qualquer coisa, porque para o meu pai já era muito dinheiro, eu ficava normalmente com 10 mil reis, 10 para o meu pai, porque eu não disse nunca porque é que vim servir. Eu vim servir para ganhar um cordão. Para ganhar um cordão de 12 notas, que era já um cordão de uma governanta. 12 notas era 120 contos, e 120 contos. Já era dinheiro na época, eu queria ganhar um cordão, porque ter um cordão de ouro, como era de uma governanta daqueles gordos, se eu saí para a minha terra, por isso, ganhar 10 mil reis, que era o dinheiro que eu ficava, era realmente um feito. E para o meu pai 10 mil reis, era um garrafão de vinho, também dava jeito. Então vou servir... Alguma vez conseguiu arranjar o seu cordão? Não quero cordão. Eu não quero mais cordões. E, aliás, eu digo à minha mãe, não volto mais para a terra porque eu ainda não ganhei para um cordão. E então, curiosa, depois... O cordão não é também uma amarra? Não quero mais um cordão, nunca mais quero um cordão. Não gosto de ouro até, uso, mas realmente é uma coisa que eu não gosto. Oh Ana, quando é que a Ana vem para Lisboa? Mas é isso que eu lhe vou dizer, quando sair... Porque senão a gente nunca mais lá não, chega. Mas vai ver como é que eu chego a Lisboa, o que é que acontece. Então vou servir para outra casa, para Matosinhos, para Miramar. E então aí a coisa é muito mais complicada, porque eu vou servir para uma pensão. E então... na pensão, eu vou também, como eu queria dita, aquilo era uma casa que era uma pensãozita, uma casa de pastos também, tal como a minha mãe, por isso é que as histórias se repetem às vezes nas famílias, e eu vou para um vão de escada para encher cestos de carvão de pedra deste tamanho para abastecer os fogões. E eu, tantas lágrimas como a saliva e tudo, era tudo preto. Eu ainda hoje tenho um problema de garganta e de respiratório que eu penso. E a minha vida era todo o dia metida nesse vão de escada, sem luz, a encher cestos que vinham buscar para alimentar os fogões. Porque à noite servia-se jantares e à hora do almoço serviam-se sonhos. E eu estive ali, ora também aquilo não era vida, porque eu não era nenhum rato, nem nenhuma toupeira, para estar lá metida no meio do carvão. Então também arranjei uma maneira. Uma maneira, aquilo era tratar, fugir e toda a maltrapilha, chegar ali, destruir, berrar e dizer eu não quero estar ali, eu não sou nenhuma toupeira. Pronto, a patroa mandou-me embora. Mandou-me embora, vou para outra. E então vou para outra que, para ser uma criada, uma pessoa fabulosa, uma senhora enfermeira, já não deve ser viva, que eu, então, aí ensinou-me a passar a ferro, que eu tinha visto um ferro, mas era daqueles de carvão, já tinha elétrico, eu fazia as camas, etc. Mas ficava todo dia, a senhora era enfermeira no Porto, tinha um filho que estudava no Porto, o marido também trabalhava, era bancário, saíam de manhã e entravam em Miramar à noite. Ora, eu ficava fechada, como era muito pequenina, tinha, já nessa altura devia ter 12 anos, já nesse ano, reparo que eu fiz esse percurso todo, uma série de casas. O que é que ela fazia? Fazia-me prendiam-me. Mas eu estava presa, está a imaginar eu presa, não é? Aquilo era, mas eu estava muito bem tratada, muito carinhosa, eu fazia tudo, até via televisão, engraçado, preto e branco, e Henrique Mendes. Tinha uma paixão, apaixonei-me até nessa altura por alguns artistas da televisão, que era uma menininha, e então o que acontece? Descobri que uma janela dava para cima de uma ramada de uvas, daquelas ramadas de uvas, que ia ter uma oficina, que aquilo era uma ramada. Então eu vinha de gato, ala que se faz, então eu ia para a praia, aquilo era uma vidinha, então o meu divertimento era ir para a praia, pôr pedras na linha do comboio, passava o comboio lá entre o mato, porque a pedra, quando parava o comboio, aquilo passia a minha fisga, porque eu tinha uma fisga lá na terra, aquilo passia. Quando é que foi mandada embora? E então, fui logo, imediato. Claro, está a ver, não fazia o trabalho, porque eu passeava, depois saltava, passava a vida nisso. E então eu vou para a terra, e meu pai desiste. Pronto, esta menina para servir não dá, que não há patrão que quer. Ela aguenta um mês, dois, e eu não posso andar, porque o dinheiro que ela ganha não dá para a caminhoneta para trazer. Ana, eu acho que também posso dizer, também era fresca. Sim, era fresca, desculpa lá que eu diga. Eu era uma miúda não era só miséria, nem era só desgraça, também era fresca e fez das suas. Quem diz que isso era miséria? Eu não disse, eu nunca disse. Não, eu é que estou a dizer, fez das suas. Para o que é uma menina sozinha com 12 anos, nunca tinha visto brinquedos, então queria que eu não pusesse a brincar. Não sei. Agora presa numa casa. Vamos lá, e depois? E depois, então eu venho e meu pai, pronto, vai trabalhar para uma fábrica. Então vou trabalhar para uma fábrica na aldeia, tinha que fazer 13 km a pé, até à vila, descalça, às 6h30 da manhã, para ir para lá, que não havia dinheiro. Levava uma cebola com sal e um bocadinho de broa, era o meu almoço, porque eu não podia comer lá, porque eu não ganhava para isso, para a fábrica das meias. E então vinha depois, e aí nessa altura até andava bem, tinha uma vidinha orientadinha, podia trabalhar na fábrica, já era uma pessoa importante, já trabalhava numa fábrica. E a cebola também, com sal, também não era assim tão mal, volta e meia a minha mãe lá me dava um bocadinho de bacalhau, e um bocadinho de toucinho para intervalar, e aquilo não estava mal todo. Mas nessa altura, eu tenho 14 anos, quer dizer que até me aguentei 2 anitos aí, não é? E então nessa altura vai uma tia freira à minha terra.
essa minha tia freira, que eu falo, estava em Espanha, já era madre superiora. Da sua família de Guimarães? Sim, senhora. E a minha tia freira, que é madre, que vem para madre superiora, ela estava em Espanha, para o bairro da Serafina, para as Irmãs do Amor de Deus. E então o que é que ela faz? Isto não é vida para a pequena anda para lá e para cá a pé todos os dias, magrinha, não é? Isto não é vida com ela, eu vou levá-la. Então trouxe para Lisboa, para o bairro da Serafina. E ficou contente de vir? Fiquei toda contente. Então aqui Lisboa ainda era assim uma casa, se Guimarães era uma cidade, quer dizer, aquilo devia ser um mundo, Lisboa devia ter sido um mundo. Só que o meu mundo era o bairro da Serafina, dentro de uma grade, porque o bairro da Serafina tem todos os problemas que nós conhecemos, já tinha, né? Há 30 anos já tinha. E o que é que há 35? 30, já tinha. E então, nessa altura, eu vou para o bairro da Serafina e como é que viviam as irmãs? As irmãs davam apoio a essa classe social já realmente marginalizada, como havia, já o bairro da Serafina. Tinha uma crechezinha onde ficavam com as crianças mais necessitadas de lá, distribuíam pão de manhã quem não o tinha, que eram umas sêmias, que eu não sei quem dava para lá, penso que alguém dava para lá para elas darem. E trabalhávamos, e eu então aí aprendi a fazer coisas para o casão. O que era o casão? O casão fornecia as roupas para a tropa, e nós cozíamos, aquilo vinha tudo cortadinho, e nós cozíamos e fazíamos as roupas para os soldados, que era o casão. Trabalhávamos para o casão lá dentro, as irmãs, e era daí que lhe vinha a subsistência para ajudar toda aquela gente que tinha um trabalho muito nobre, que era ir assistir aos partos, dar também já na altura contraceptivos àquelas adolescentes que andavam um pouco perdidas, porque aquele bairro já era um bairro social. Quer dizer que eu estava ali presa, mas como era a sobrinha da madre superiora, também já tinha assim um estatuto, embora a minha tia também fosse um bocado parecida comigo e fosse um bocado dura e de afeto, nunca. Eu lembro-me que via televisão sentada no chão e uma das coisas que ela me podia dar de melhor era passar-me a mão no cabelo, porque eu sentia que ela me estava a dar um mimo e ela raramente fazia isso. E às vezes ela estava assim, eu sentava-me no chão a ver televisão e quando ela me passava a mão eu sentia-me tão feliz e lutei sempre por isso e mais tarde acabei realmente por me afastar, agora há pouco tempo dela, mas sempre que ela foi para Cuba eu sempre mantive esse contacto e fui sempre o veículo entre a família e ela. E hoje em dia é uma mulher carinhosa? Sou muito carinhosa, eu sou muito afetuosa, sempre fui, sempre precisei muito de afeto e preciso de afeto. E nessa altura venho então para Lisboa, que aí venho para essa tia, mas a saga fico na minha tia até um ano, sensivelmente. A minha tia é destacada para ir para Cuba e nessa altura eu não posso ficar na Serafina, nas Irmãs da Serafina. Eu já tinha aprendido a lavar os dentes, nunca tinha aprendido a lavar os dentes na minha vida, já sabia tomar banho de chuveiro, que também nunca ninguém me tinha ensinado, mas não podia ficar. Então para onde é que me levaram? Levaram-me a minha tia, como era freira, conhece as Irmãs do Bom Pastor. E o que era o Bom Pastor? O Bom Pastor era quase como uma casa de correção, era aquilo entre a cadeia das Mónicas, e estava lá muita gente, crianças abandonadas, pessoas que se queriam regenerar e que passavam entre a sociedade, entre o tempo, entre a saída da prisão ou do abandono, crianças violadas que encontrei, era no Bom Pastor. A minha tia falou com a irmã, que era freira, e disse, eu não posso mandar a minha sobrinha para a terra, que ela lá é uma miséria. Mas também... Foi para o Bom Pastor? Não posso. Esteve no Bom Fui Pastor? Para o Bom Pastor. Fui para o Bom Pastor, que sabe que era esse tipo, e estou no Bom Pastor e aí tiro